Olá, povo de Deus, terça-feira, 11 de junho de 2024, São Barnabé, 10ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, 21b a 26, 13, 1 a 3 e Mateus 10, 7 a 13. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamado com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. O nosso texto mostra-nos o papel de Barnabé como elo de união entre a Igreja Mãe de Jerusalém e a comunidade de Antioquia. Assim colaborou na evangelização e na edificação da igreja. A sua relação com Paulo também foi importante. Apresentou-o às comunidades de Jerusalém e de Antioquia, garantindo a conversão à fé cristã daquele que todos conheciam e temiam como terrível perseguidor. Fê-lo seu companheiro de missão, apesar de Paulo acabar por ultrapassá-lo no intento de inculturar a fé. Ambos foram missionários, empreendedores e geniais, a quem devem as comunidades de todos os tempos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Esta frase de Lucas pode passar despercebida, mas carrega em si uma grande importância. Enquanto os discípulos viveram confinados em Jerusalém, eles podiam ser confundidos com os judeus que falavam de Jesus, mas não saíam das sinagogas. Na missão em Antioquia, fizeram a diferença e foram identificados como cristãos. Eles também eram conhecidos como membros do Caminho. Este foi o primeiro nome do movimento cristão. E caminho é também significativo, pois nos remete imediatamente àquele que já tinha se apresentado como o caminho, a verdade e a vida. Mateus 10, de 7 a 13, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida.
Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Desde o princípio, o movimento cristão foi identificado como um movimento de andarilhos, missionários itinerantes. Isso dava um dinamismo muito forte aos primeiros cristãos, pois iam desenvolvendo uma espiritualidade do seguimento. Por longos tempos na igreja, muitos falaram de uma espiritualidade da imitação de Cristo. Muita gente se santificou com essa espiritualidade. Entre nós, no continente latino-americano, desenvolveu-se mais a espiritualidade do seguimento para nos conectar com o Êxodo, movimento de libertação da escravidão do Egito. Segmento também se conecta com o conceito de história, que é dinâmica e exige de nós uma permanente renovação. Também vemos Jesus percorrendo cidades e aldeias, anunciando o evangelho do reino, curando doentes e verificando que as multidões andavam desorientadas e abandonadas como ovelhas sem pastor. Neste contexto, Jesus chama 12 dos seus discípulos para estarem com ele, mais próximo dele, partilharem da sua missão, dar-lhes poder sobre os espíritos imundos e para curar os doentes. Segundo Mateus, esta missão dirige-se exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Jesus, também seus apóstolos, por agora, devem concentrar seus esforços num horizonte bem delimitado, enquanto esperam maiores aberturas depois da Páscoa do Senhor. Os missionários devem proclamar o que Jesus disse e fez e nada mais. Devem exercer o seu ministério em absoluta gratuidade. Celebramos hoje São Barnabé. José, cognominado Barnabé, isto é, filho da consolação, é chamado apóstolo, embora não tenha pertencido ao grupo dos 12. Era membro da comunidade judaica de Chipre, em Jerusalém. Não conheceu pessoalmente Jesus, mas converteu-se logo nos primeiros anos do cristianismo e teve um papel importante na expansão da igreja, daí ser chamado de apóstolo. Foi ele que apresentou Paulo à comunidade de Jerusalém, garantindo-lhe a sua recente conversão. Conduziu Paulo a Antioquia, apresentando-o também lá à comunidade dos fiéis. Acompanhou o apóstolo na sua primeira viagem missionária, cerca do ano 60. Depois separou-se de Paulo, regressando a Chipre, onde terá sido martirizado na proximidade dos anos 60 mesmo. Um beijo no seu coração.